Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Bem-aventurados significa felizes os que creram sem terem visto. Quem são esses felizes? Alguém aqui já viu Jesus? Então somos todos nós. Essa é a palavra de Jesus para nós. Felizes somos nós que acreditamos sem ter visto Jesus fisicamente. Que bom saber isso. Felizes aqueles que têm fé. E a fé faz uma diferença enorme em nossa vida. Então, primeiramente, queremos agradecer a Deus o dom da fé que nós temos, que nós recebemos no dia do nosso batismo, que os nossos pais nos transmitiram, né? A fé que recebemos da igreja, da nossa tradição. E a fé é aquilo que de mais precioso nós temos, como ouvimos na segunda leitura. Pedro diz que a fé é mais preciosa que o ouro. O ouro é perecível. A fé é mais preciosa que o ouro. E pela fé, nós amamos Jesus e acreditamos nele. Diz São Pedro na segunda leitura: sem ver Jesus, nós o amamos. Sem ver Jesus, nós cremos nele. Por isso eu também sempre digo, a fé é o que mais precioso nós possuímos. O resto a gente resolve a partir da fé. Então vamos agradecer a Deus nesse segundo domingo da Páscoa, chamado Domingo da Divina Misericórdia. Por isso ali o quadro famoso da Divina Misericórdia. Vamos agradecer a Deus nesse domingo o dom da fé que nos trouxe até aqui. E nesse tempo de Páscoa, um tempo de luz, de alegria, de renovação, de renascimento, vamos deixar que essa luz de Cristo nos recrie, nos dê essa vida nova, nos dê uma fé mais madura, mais consistente, uma fé que é capaz de enfrentar as provações da vida. Vamos apostar na misericórdia de Jesus, a misericórdia de Jesus por todos nós, por Tomé, por cada um de nós. O nosso Deus é misericórdia, é essencialmente misericordioso. Então, quantos motivos nos reúnem aqui hoje, nesse segundo domingo da Páscoa? Hoje nós temos mais 2 novos santos na igreja. São João Paulo II, que está muito presente ainda na nossa memória, e também São João 23, os 2 já foram canonizados em Roma hoje pela manhã. 2 papas que viveram a santidade. E para ser santo precisa ser papa? Não. Para ser santo precisa ser padre? Não. Para ser santo precisa ser freira? Não. Para ser santo precisa ser diácono? Não. Para ser santo precisa ser cristão e bom cristão. Fazer o bem. Orientar a nossa vida a partir dos valores evangélicos. Isso é santidade no dia a dia. É que a igreja escolhe um ou outro para ser exemplo. Mas quantos santos anônimos nós temos ao nosso lado, na nossa família, no nosso vizinho, aquela pessoa que vive a sua santidade no dia a dia, sem ter um grande nome, mas que é santa e santo diante de Deus. Então vejam que domingo especial esse hoje, né? Até um tempo de outono, mais fresco, mais agradável. Estamos aqui reunidos na casa do Senhor para participarmos da Santa Missa. Bom, voltamos ao tema da fé. Para que a nossa fé se sustente, nós precisamos de 4 colunas, como uma casa, precisa ter colunas. E essas 4 colunas são apresentadas na primeira leitura de hoje. Os primeiros cristãos, aqueles que se converteram ao cristianismo, logo no início da igreja, tinham essas 4 colunas. Primeiro,
eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. E os ensinamentos dos apóstolos estão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos documentos da igreja, no catecismo. A nossa fé, gente, nós precisamos estudar, ouvir os ensinamentos de Deus, os ensinamentos da igreja. A igreja é mãe, é educadora, é mestre, ela nos educa. Então, o primeiro pilar, ouvir, estudar os ensinamentos dos apóstolos da igreja. Segundo pilar da nossa casa, qual é? A comunhão fraterna. Os cristãos viviam essa comunhão, ou seja, comum união entre irmãos. Pela fé em Jesus, nós somos todos irmãos. Nós somos filhos no Filho Jesus. E a nossa fé é por natureza comunitária. Eu vivo a minha fé lá em casa isolada. Está errado. Não é eu que estou falando. A igreja já nasce comunitária. Já nasce como comunidade. Eu posso viver a minha fé em casa? Posso. Mas eu não posso deixar de viver a minha fé em comunidade. E a comunhão fraterna. E na comunhão fraterna existe o que? Solidariedade, existe partilha, existe misericórdia, o que nós não vimos na primeira leitura. Não havia necessitados entre eles porque havia partilha. Bom, ensinamento e comunhão, comunidade. Terceira coluna, fração do pão. O que é a fração do pão? Hoje alguém acordou dizendo assim: vamos à fração do pão? Quem falou isso? Ninguém, né? Mas todo mundo falou assim: vamos à missa. É a mesma coisa. No início da igreja, a missa era chamada fração do pão, pão partilhado. Jesus se fazia presente no pão, que era alimento para os primeiros cristãos. E hoje nós chamamos de missa. E sem missa não tem fé que se mantenha. Sem Eucaristia não dá para manter a nossa fé. Ela vai se enfraquecendo. Quarto pilar, oração. Sem oração também não tem fé que se mantenha. Nós precisamos rezar em comunidade, em casa, sozinhos, onde quer que sejamos. Então, quais são esses 4 pilares que mantêm a nossa fé? Que os primeiros cristãos cultivavam, vivenciavam. E esses pilares estão, então, alicerçados em Cristo. O pilar do ensinamento, o pilar da comunhão, o pilar da missa e o pilar da oração. Se faltar um desses, cai o telefone, cai a casa. Se não tiver nenhum, não dá nem para construir. Então nós precisamos recuperar esses pilares para a nossa vida. Nesse tempo de Páscoa, peçamos a Deus a graça de imitarmos os primeiros cristãos. A gente sempre diz assim: voltar às origens. Não tem que inventar nada, não. Já está tudo aí, é só a gente voltar e praticar o que já foi vivenciado pelos primeiros cristãos, e com o tempo a gente vai perdendo, vai deixando de lado. E o Evangelho? Ainda o tema da fé. A fé em Jesus ressuscitado. Veja, no primeiro dia da semana, naquele domingo de Páscoa, depois da sexta-feira santa, eles estavam reunidos, os apóstolos, e as portas estavam fechadas. Guardem isso, portas fechadas. Mas estavam reunidos, porque já era comum isso. O primeiro dia da semana é o nosso domingo. Estavam com medo, inseguros, abatidos, pensando assim: tudo terminou, Jesus morreu. E aí, de repente, Jesus entra naquele espaço fechado, e a primeira palavra de Jesus ressuscitado, qual é? A paz esteja com vocês.
Jesus nos dá a paz. Nós precisamos recobrar a paz. Jesus nos devolve a paz perdida. A Sexta-feira Santa foi dramática. E a paz restituída faz com que os discípulos sejam novamente restaurados para continuar a missão. Então a primeira palavra de Jesus é essa: paz. Ele quer nos dar a paz. Cristo ressuscitado. Depois Jesus mostrou as mãos e o lado. Por quê? Para que eles tivessem a certeza de que aquele que havia entrado naquele local era o mesmo Jesus que havia convivido com eles e que havia sido crucificado. Não era um fantasma, não era um impostor, era o próprio Jesus. E aí não houve dúvida, eles reconheceram Jesus ressuscitado. Mas eu queria só fazer um comentário sobre isso. Vejam, é impressionante. Mesmo no corpo glorioso, mesmo ressuscitado, Jesus continua carregando as marcas do mal. Jesus foi vítima da maldade humana. Mesmo no corpo glorioso, Jesus ainda carrega as marcas do mal, para dizer que ele foi vítima do mal, mas ele é o vencedor do mal, e com ele também podemos vencer o mal. E para dizer também, gente, que o mal deixa marcas profundas. Às vezes nós praticamos o mal sem pensar nas consequências. O mal deixa marcas profundas. Então é impressionante esse fato. Esse texto é riquíssimo. Poderíamos ficar aqui a manhã toda pensando sobre ele, meditando. E aí depois então do reconhecimento, aí vem a missão. Jesus transmite a eles o Espírito Santo. É o Espírito que nos conduz, que continua a missão de Jesus. O Espírito Santo, ele capacita os seus apóstolos com a transmissão do Espírito Santo. E depois, terminou não. Vocês recebam o Espírito Santo para continuarem a minha missão. Jesus transmitiu o Espírito Santo, mas os enviou para que o seu projeto de amor pudesse continuar. Somos nós. E aí tem mais um fato. Tomé não estava ali. Eu costumo dizer que vocês devem já estar cansados de mim. Tomé faltou a missa. Não sei o que Tomé ficou com frio, choveu, que igual assim, esfriou, choveu. Não tem isso? Então, ali fez frio, choveu, alguma coisa aconteceu que Tomé não foi para a missa. Perdeu, né? Quem falta perde. E aí contaram para ele: olha, você não estava conosco, Jesus apareceu, está vivo. E Tomé não acreditou. Queria tocar em Jesus. É aquela frase: ver para crer. E aí a gente pode pensar: Jesus apareceu para Tomé quando? 8 dias depois do domingo seguinte. Por que não apareceu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado? Porque Jesus se manifesta na comunidade. Não tem esse negócio de ter manifestação pessoal de Jesus. Não, Jesus vai na minha casa, vai resolver tudo. É lá na comunidade, é no meio dos irmãos, onde 2 ou mais estão reunidos, é ali que Jesus aparece. E tem muita gente querendo manifestação pessoal, privada, particular de Jesus. Na igreja não. Então vejam quanta riqueza. Tomé teve que esperar 8 dias. Vai à missa que você vai ver lá. E foi. E viu. E acreditou. E disse: meu Senhor e meu Deus. Uma profissão de fé. E aí é lógico que ele acreditou, porque viu. Nós somos felizes porque acreditamos sem ter visto.
Não é o ver para crer, é o crer para ver. Quem crê, quem tem fé, vê a vida com outros olhos, gente. Vê a doença com outros olhos, vê uma perda com outros olhos, vê uma crise com outros olhos. A fé é esse diferencial. Não é ver para crer, mas é crer para ver, para enfrentar a situação como ela é, de modo diferente, com serenidade, com confiança e esperança. Isso é fé. Então aqui nós temos essa relação da fé com a razão. Quanto mais nós cremos, mais nós queremos compreender. E quanto mais nós compreendemos, mais nós acreditamos que Jesus está conosco, que não estamos sozinhos nessa nossa caminhada. Então, fé e razão. Crer para ver e ver para crer. Crer para compreender e compreender para crer. Então nós queremos pedir essa fé hoje para nós. Uma fé madura, consistente. E para terminar, as portas fechadas. É impressionante esse texto que estive pensando. No primeiro domingo as portas estavam fechadas. Jesus aparece, transmite a paz, transmite o Espírito Santo, envia, dá a missão. E no domingo seguinte, de novo as portas fechadas. Vocês perceberam? Ô turma de cabeça dura, ainda bem que Jesus é misericórdia. Como nós temos dificuldade de abrir as portas do nosso coração e da nossa inteligência para acolher Jesus. A gente abre e fecha, abre e fecha. Já não era para as portas estarem abertas no segundo domingo? Fecharam de novo. Para mostrar como nós temos dificuldade para acreditar, como nós temos resistência para abrir as nossas portas, as portas fechadas. Vamos pedir a Deus que abra as nossas portas, escancare as nossas janelas, para que Ele entre com a sua luz, para que Ele retire de nós o medo, a insegurança, e nos coloque em movimento para fazer o bem e para continuar o seu projeto de amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.